With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Fala Zucas, fala pessoal do Relatos do Além, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mário. Primeiro eu gostaria de dar parabéns aí pro seu trabalho, Zucas, pelo espaço que você dá pra gente contar as histórias e o respeito que você tem por elas também. Sempre me identifico muito com os relatos aqui e é bem legal, bem interessante. Bom, eu moro em Campinas hoje, mas a minha história ela aconteceu quando eu morava em Tatuí, uma cidade aqui do interior de São Paulo. E eu tinha por volta de 8, 9 anos mais ou menos, tá? Nessa época eu morava com a minha mãe na casa dos meus avós. A casa era dividida em 2, então tinha uma casa um pouco maior na frente, onde moravam meus avós, eu e a minha mãe. E no fundo havia uma edícula com um quarto, uma cozinha e um banheiro, onde moravam a minha tia e a filha dela, que é minha prima. Nessa época, minha tia, ela sempre ia aos fins de semana para um sítio de uma amiga dela. Então dava ali sexta-feira, 5, 6 horas, ela já se preparava, pegava as malinhas dela, pegava a minha prima e ia para a rodoviária para ir para esse sítio e só voltava na segunda-feira de manhã. E nesse dia não foi diferente. Eu me lembro de eu acompanhar ela até o portão de casa, me despedir, ficar um pouquinho ali na frente, ver ela dobrar a esquina para ir para a rodoviária e tudo mais. Entrei, voltei para dentro de casa, passamos a noite, o fim da noite ali, né, tudo mais. E começamos a nos preparar para dormir. Para você ter uma ideia, o meu avô, em questão de segurança, ele era muito, muito sistemático. Então a porta que dava acesso para casa, a porta principal, era a da cozinha. Ele, de tanto medo que ele tinha de ladrão entrar, ele tinha um sistema ali anti-ladrão. Ele colocava uma cadeira apoiada na porta e no assento da cadeira, bem na ponta, ele colocava uma lata de tinta vazia. Então, se alguém tentasse abrir a porta, forçar a porta, bateria na cadeira, que derrubaria a lata, que faria um barulhão, assustaria a pessoa, acordaria todo mundo e daí já viu, né? Nunca aconteceu, graças a Deus. Mas, além dessa cadeira também, ele tinha 2 barras de ferro na parte de dentro que ele colocava toda noite. E a chave também da porta, só ele tinha, ninguém tinha uma cópia. Então, quando ele fechava, ninguém entrava e ninguém saía. E nessa noite foi desse jeito, ele preparou tudo ali, trancou a porta, se despediu, né, deu boa noite e foi pro quarto com a minha avó para dormir. Ele levava a chave da porta pro quarto, guardava dentro do guarda-roupa dele e dormia. E eu dormia no quarto da frente, daí tinha a sala, a cozinha, e no outro quarto dormíamos eu e minha mãe. Nessa época era muito simples, a minha mãe ela dormia, tinha uma cama só, então ela dormia nessa cama ali no quarto, e eu dormia no chão, num colchãozinho, né?
E esse colchão, ele ficava encostado na parede e os meus pés ficavam em direção à porta do quarto. A gente tinha o costume de dormir com a porta entreaberta, sabe? Só que eu sempre tive muito medo de escuro. Então eu tinha pavor. Era uma coisa assim que me arrepiava de pensar em dormir no escuro. Eu não conseguia. Hoje eu já consigo, mas quando eu era criança não havia jeito de me fazer dormir no escuro. Então ela até colocou um abajurzinho lá a contragosto, mas pelo menos para ter uma iluminação bem fraquinha ali, aquela amarelinha, bem amena, sabe? Só para ter o ponto de luz ali para eu conseguir me acalmar e dormir. Eu tinha até medo dela dormir antes de mim e eu acabar vendo alguma coisa horrível assim e tal, para você ter uma ideia. Nessa noite, né, eu não demorei pra dormir. Ela acendeu o abajurzinho ali, a gente deitou e tudo mais. Não demorei pra dormir, ela também já dormiu antes de mim. Ela dormia muito fácil. Eu me lembro de no meio da noite, não sei te falar o horário, mas eu me lembro no meio da noite, tá muito frio e um arrepio no meu corpo todo, assim. Era uma coisa muito estranha e isso me acordou. Eu acordei ali com frio, com aquele arrepio intenso no meu corpo. Eu tava virado em direção à parede e alguma coisa me disse assim: olha pra porta. E, infelizmente eu atendi essa mensagem e acabei olhando. Só que foi, acho que uma atitude bem ruim da minha parte que me arrependo até hoje. Quando eu olhei para a porta, tava ali aquela iluminação bem direta, bem amena. A porta e a escuridão ali da cozinha, né? Por estar todas as luzes de fora fechadas. Quando eu olhei, eu vi ali a imagem da minha tia. Ela tava com um olhar gelado, parado, e um sorriso sinistro no rosto. Mas era muito esquisito, era uma coisa assim, anormal. Pra você ter uma ideia, em questão de comparação assim, eu até comparei esses dias que eu assisti aquele filme Sorria e parecia isso. Não falo que é igual, que é a mesma coisa do filme e tudo mais, lógico, mas era aquele semblante, sabe? Aquele olhar parado, aquele sorriso macabro. Era desse jeito que ela tava. Com uma das mãos ela me acenava, dando tchau. Metade do corpo dela aparecia, a outra metade estava tomada pela escuridão ali da cozinha. E como toda criança, naquela hora eu me lembro de ter dado um grito, mas um grito assim desesperador, e cobrir a cabeça e me tremer ali, e devido ao medo, aquela adrenalina intensa, não sei, o choque, eu apaguei ali mesmo. Não sei até hoje o que aconteceu. Eu perguntei pra minha mãe se ela tinha acordado, né? De manhã eu perguntei se ela tinha acordado com o meu grito. Perguntei pros meus avós se eles tinham ouvido. Ninguém ouviu nada. Perguntei se a minha tia tinha voltado do sítio, tinha entrado em casa. Fui até a casa dela no fundo pra ver se ela tava lá. E não tava. Realmente ela tinha ido no sítio, porque ela só voltou pra segunda-feira mesmo, de manhã. E isso foi um mistério que eu não soube explicar. Hoje até tenho minhas teorias, mas na época foi uma coisa que me abalou demais. Me deixou com um trauma aí bem grande. E até hoje, para você ter uma ideia mesmo, já com conhecimento mais no espiritismo e tudo mais, eu não durmo com porta entreaberta. Peguei esse trauma aí. Todas as portas aqui em casa, principalmente a do quarto, quando eu vou dormir, elas ficam fechadas. Mas é isso, Zocas. Em breve eu mando outros relatos para você. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Até mais, pessoal. Um abraço. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zocas. Oi, ouvintes. Como é que vocês estão? Bom, aqui é a Hannah. Eu vou contar pra vocês um relato que aconteceu comigo. Um dos, né? Eu tinha por volta de 6 anos, mais ou menos. E a gente foi morar numa casa que era muito grande. Foi eu, meu pai, minha mãe,
meus tios e minha avó. Porque a casa era, tipo, tinha muito espaço, sabe? Cabia todo mundo. Aí tá. A gente foi morar nessa casa e tal. E como é que era essa casa? Pra entrar nela, tinha um portão de gradinha. Aí você entrava, aí tinha uma escadinha que você subia. E aí você ia pra porta. Aí essa escadinha ficava no cantinho direito. Aí você subia a escadinha e andava um pouquinho pra frente e entrava dentro da casa. A casa, ela tinha uma sala bem grande na entrada. Era uma sala bem grande. E nessa sala ficava a porta de um quarto. Aí na frente tinha outra sala também, bem grande. E aí ficava outro quarto, a porta de outro quarto. Aí depois tinha tipo uma copa. E aí tinha um outro quarto e depois tinha a cozinha, sabe? Eu não me lembro se tinha quintal ou se tinha alguma área de serviço, mas devia ser coisa pequena. Mas enfim. A gente morava nessa casa e tudo. Assim, minha mãe conta que ouvia uns barulhos estranhos. Sabe, barulho de panela. Ou às vezes alguma água caindo no copo, sabe? Fica aquele barulhinho. Mas eles iam ver e não tinha nada. Aí sempre era o vizinho. E como morava gente demais na casa, pode ser alguém que tá mexendo em alguma coisa, então ninguém se preocupava muito. Mas não deu certo, né? Morar todo mundo junto. Aí eu sei que no final das contas ficou só eu e meus pais. E de vez em quando minha avó aparecia lá pra dormir. Aí eu dormia no quarto com a minha avó, que ficava na parte da copa. Aí quando todo mundo saiu, ficou só a gente mesmo lá nessa casa, eu fui dormir nesse quarto que ficava na primeira sala. O mais louco é que eu não tenho memória desse quarto. Minha mãe sempre conta essa história pra mim e eu achava que eu dormia no quartinho lá onde eu dormia com a minha avó. Até um dia ela falar que não, que quando meus tios saíram de lá, ela me colocou num quarto grande pra eu ter espaço. E isso não existe na minha mente. Esse quarto não existe na minha cabeça. Isso é muito louco. Aí tá. Eles mudaram, né? Eu fui ficar nesse quarto. E aí, minha mãe conta que depois de um tempo eu comecei a chorar, porque eu não queria dormir lá. Eu ficava falando que tinha um anjinho mau que balançava a minha cama até eu quase cair. E assim, apesar de eu não lembrar nada, meu cérebro bloqueou tudo. Eu lembro da sensação da cama balançando, sabe? Era como se realmente fosse cair. E aí minha mãe fala que eu ficava muito apavorada, sabe? Que eu não queria dormir lá de jeito nenhum. Aí, no primeiro momento, ninguém pensa em coisa assombrada, né? Aí ela me levou no psicólogo e tudo. A gente tentou fazer um acompanhamento lá, terapia e tal, pra ver se era algum problema que eu tinha, alguma coisa assim. Só que aí no final não dei nada. A psicóloga começou a falar uns tem lá, mó nada a ver. Aí minha mãe ficou assim, esquenta certo não. Aí começou a ouvir uns barulhos muito estranhos na casa. E eu comecei a tirar a sobrancelha e os cílios, tipo, literalmente arrancando os pelinhos, sabe? Da sobrancelha e dos cílios. Inclusive, eu fiz aniversário nessa casa de 7 anos. Tem até as fotos que eu tô com a cara, tipo, parece uma cobra, tá? Lisinha, tá? Não tem sobrancelha, não tem cílios, não tem nada. Aí, deixa eu lembrar. Tá. Aí, como tinha pouca gente agora, dava pra ouvir muito barulho. E aí, elas ouviam barulho no forro, os mesmos de antes, só que mais intenso. Aí uma vez, meu pai foi subir no forro, né? Pra ver o que era. Tipo, o forro da casa é como se fosse tem as telhas, né? Aí tem um forro. Aí você consegue subir dentro do forro pra ver como é que tá. É como se fosse a laje da casa. Aí eles foram lá subir. Meu pai, né, foi lá ver como é que tava, se tinha algum bicho, né, gato, rato, alguma coisa assim. E ele ficou mais assustado ainda, porque não tinha nenhuma teia de aranha, sabe? Tava limpíssimo. E, tipo, ninguém limpa esse tipo de coisa, como que tava tão limpo assim. Aí achou estranho e tudo, mas deixou pra lá.
E aí tinha barulho na cozinha, um monte de barulho estranho, assim, umas coisas estranhas. E a luz da primeira sala, que era onde ficava a porta do quarto que eu dormia, ela nunca ficava acesa. Nunca. Você podia comprar uma lâmpada hoje e ela queimava. Até que chegou em ponto, tipo, eles desistiram, sabe, de poluir isso aí, ficava escuro mesmo. Então a gente entrava na casa no escuro e só conseguia acender a luz quando chegava na outra sala. Aí, um dia, a minha mãe chegou na casa e não tinha ninguém. Eu tava com a minha avó e meu pai tava trabalhando. Aí ela foi no banheiro e da porta do banheiro dava pra ver quem saía da cozinha e ia pro rumo das salas, sabe? Aí ela tava lá, acho que ela tava lavando o rosto, alguma coisa assim. E ela viu passando uma sombra branca indo pro rumo do quarto dela. Na hora ela disse que não ficou com medo. Parece que na hora você não liga os pontos. E aí ela achou que pudesse ser o meu pai que tinha chegado e não avisou ela. Aí ela foi atrás. Não, e pra piorar, o quarto da minha mãe, pra você entrar no quarto e acender a luz era atrás da porta. Aí você tinha que entrar no escuro, fechar a porta e acender a luz. E ela disse que ela foi fazendo isso, ela foi ficando com medo, muito medo. Aí ela começou a pensar que era ladrão. Aí ela olhou debaixo da cama, no guarda-roupa, olhou um monte de coisa. E ela, na hora que ela se tocou, ela disse que ela teve um frio na espinha tão grande, mas tão grande, que parecia que ela tinha que sair dali naquele momento, senão alguma coisa ia dar muito errado. E ela falou que ela só passou a mão na chave e saiu correndo pra chegar na porta. E ela disse que parecia que a porta nunca chegava, e quanto mais ela andava, mais a porta ficava longe. E ela tinha aquela sensação de que tinha uma coisa ali quase que pra encostar nela. E ela não virou pra trás hora nenhuma. Ela não teve coragem de olhar pra trás, ela só queria sair de lá o mais rápido possível. Aí ela chegou na porta, ela abriu a porta e aí ela disse que quando ela foi sair pelo portão, como era de grade, né, era passar pro cadeado. E aí ela foi tentando abrir o cadeado e com medo da chave cair do lado da rua e a porta da sala abrir. E aí ela falou que ficou com tanto desespero, sabe? Assim, aquela agonia de não conseguir sair. Mas até que ela conseguiu abrir o cadeado e saiu da casa. Aí na hora que ela saiu, eu tava vindo com a minha avó de um lado da rua e meu pai tava chegando no serviço do outro. E aí a minha avó ficou, tipo, super preocupada, que a minha mãe, já é branca, então ela tava transparente, ela tava apavorada, sabe? Aí ela foi e contou pro meu pai, contou pra minha avó e tudo, tipo, nossa, meu Deus, eu acho que eu vi um fantasma, o que é isso? O que tem nessa casa? E aí depois, conversando com meu pai, aí meu pai vai e fala que já tinha visto, só não tinha falado nada porque ele sabia que ela tinha medo. Vê se pode. Aí, meu pai ia começar a trabalhar à noite. E aí a gente ia ficar sozinha lá dentro da casa. Aí pronto, aí minha mãe desesperou. E aí, acho que com uma semana ela conseguiu alugar uma outra casa e sair de lá. E aí no dia que foi devolver a casa lá pra dona, aí comentou assim, né, tipo, essa casa é meio esquisitinha, né? Aí a mulher foi e falou que eu não lembro se era o sogro ou, assim, algum parente bem próximo dela que morreu na casa. Se eu não me engano era o sogro dela morreu na casa. E aí, pronto, aí a gente ficou, bonita, e você não fala isso, né, quando você vai alugar pro povo. Outra coisa assim, no dia do meu aniversário, eu não sei o nome, mas quem anda de bicicleta, que precisa prender coisa na garupa, geralmente tem uma borrachinha que você prende, sabe? Que ela tem tipo uns ganchinhos na ponta. E aí você embola ali o que você quer na garupa e prende com esses ganchinhos. E aí, eu tava brincando, né, no meu aniversário. E na parte da entrada da casa, tinha tipo uma muretinha que dava pra ir andando assim, beira na parede. Ficava um pouquinho alto. E aí tinha a janela desse quarto esquisito, que eu não me lembro da existência dele. E essa borrachinha, com esse ganchinho,
tava na janela. Acho que meu pai tinha tirado pra coisar alguma coisa e esqueceu na janela. E aí eu e meus coleguinhas, a gente tava brincando, né? De, sei lá, o chão é larva, alguma coisa assim. E aí a gente subia nessa muretinha. Aí na hora que chegava perto do rumo da janela do quarto, a gente pulava no chão. Tipo, não era tão alto, sabe? Que ninguém se machucou nem nada. Era de boa. Aí eu pulei umas 4, 5 vezes, sei lá. E aí teve uma hora que eu fui pular e eu não sei como, não tenho a mínima noção como que isso aconteceu, que o gancho da liguinha da bicicleta foi parar dentro da minha boca. E aí eu pulei e rasgou minha boca toda por dentro. Foi sangue pra tudo que era lado. E aí a minha mãe saiu correndo atrás do vizinho, porque o vizinho era médico, pra poder ver se precisava levar ponto, alguma coisa. Ele falou que não, mas tipo, por pouco, tá? Quase que eu ficava com uma cicatriz do Coringa, na bochecha inteira, assim, cortando. Nossa, foi sofrido. Eu lembro que fiquei pra cicatrizar esse negócio, demorou um bom tempão. E sempre acontecia umas coisas assim, sabe? De eu me machucar, era muito estranho. Na porta da casa tinha um negócio muito esquisito. Eu me lembro disso claramente, mas eu não sei se é uma alucinação minha. Não sei porquê, mas eu lembro disso muito bem. Na porta tinha tipo um buraquinho preto. E eu ficava vendo as formigas andando. E as formigas iam andando na porta e entravam dentro desse buraco. E sumia. E aí eu ficava tão incomodada com isso, porque eu não gosto de formiga. Aí eu ficava, meu Deus, tem um formigueiro na minha porta. E aí, um dia eu peguei e passei a mão por cima desse buraco. E não era um buraco, sabe? Era liso, não tinha um buraco pra onde a formiga entrar. E aí eu sentava e ficava encarando esse buraco por horas, vendo as formigas entrar. Aí depois eu ia lá e passava a mão. E eu não via por onde as formigas podiam entrar. Talvez fosse alguma alucinação da minha cabeça. Mas eu lembro tão claramente disso. Aí, quando a gente mudou... Depois, né, quando a gente mudou de casa... por um tempinho, eu ainda sentia, sabe? Uma sensação, assim, da cama balançando. Mas era só isso. Depois passou, ainda bem. Mas é uma coisa muito estranha. Minha mãe, quando conta essa história, ela conta com muito, tipo... muito medo, sabe? Ela passou muito medo quando ela viu a sombra. E aí, depois que ela viu essa sombra... Até a gente conseguir alugar uma casa pra sair de lá, eu comecei a dormir com os meus pais na cama deles, porque ela ficava com muito medo de acontecer alguma coisa comigo, porque eu ia chorando pro quarto dela, falando que eu não queria dormir no meu quarto, que tinha um dia muito mal balançando minha cama, que não me deixava dormir, que me fazia mal. E aí ela me pôs pra dormir junto com eles, até a gente mudar de casa. O bom é que, tipo assim, apesar deles terem ido pro lado racional primeiro, que é justo, né? Vai que eu tinha, sei lá, esquizofrenia. Aí eles acreditaram no que eu tava falando. Porque a gente viu muito aí que os pais não acreditam nas crianças e dá mó rolê ruim depois. Mas acho que é isso. Espero que tenha ficado claro. Eu tenho mais alguns relatos pra enviar, coisas da minha mãe que aconteceu com ela e tudo. Algumas coisas estranhas que acontecem no meu quarto e tal. Mas depois eu mando, tá? Obrigada, abraços. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today.
Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relato dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Eu tenho um aviso pra você, não foge não, fica aí, segura aí rapidinho. Gente, é o seguinte, vocês têm visto aí nossas collabs, né, com nossos amigos de outros podcasts, nessa tentativa de ajudar também a divulgar o trabalho deles, né, que é sempre legal. Eu acho que dentro do nosso nicho aqui de paranormal, terror, sempre que a gente pode ajudar outra pessoa é sempre legal, porque acaba nos ajudando também, certo? Mas, como todo carnaval tem seu fim, algumas dessas nossas parcerias estão terminando por enquanto, né? Por vários motivos, mas outras continuam. Então, pra gente não sentir a falta deles, né? Eu tô fazendo uma coisinha aqui bastante legal que talvez seja bacana pra vocês, que é o seguinte. A gente tinha um episódio do Relatos do Além quarta-feira, né? Que a gente tinha uma média de 3, às vezes 4 no máximo, relatos por semana. E agora a gente vai modificar. A gente vai fazer 3 episódios de Relatos do Além por semana e cada um deles contendo 2 relatos. Então, assim, vai ficar um pouquinho mais diluído, mas de certa forma vai preencher, né, a nossa semana. E também, assim, obviamente, vocês vão ganhar mais relatos, né? Então, vamos ter por volta de 6, talvez 7 relatos por semana. Agora é quase como se fossem 2 episódios cheios, né, de Relatos do Além. E vai ser bom pra todo mundo, com certeza vai ser muito legal pra mim também. Mas, em compensação, eu vou pedir um favor pra vocês. A gente tá precisando de relato, galera. A gente tá, de uns tempos pra cá, a gente tem estagnado um pouco, né, os números, né? Não digo número, mas a quantidade de relatos que a gente tá na nossa parte secreta. E a gente precisa manter ela sempre cheia, né? Porque se deixar... É igual o estoque de comida no inverno, entendeu? Vai ter uma hora que vai acabar. Então, assim, se você conhece uma história, se você já contou uma história aqui e tem outra pra contar, conta pra gente, não tem problema. Se sua história não foi ao ar, calma que ela vai em algum dia, tá? Não tenha pressa, mas tem uma história que você ainda não contou, que não precisa ter acontecido exatamente com você, pode ter acontecido com alguém da sua família, um amigo, uma história que você soube. Uma vez vi uma história no YouTube muito doida, vou contar lá no Relatos do Além, não tem problema. Manda pra mim, o botãozinho tá aqui na descrição, só clicar, vai cair diretamente comigo lá no WhatsApp, aí você me manda um oi que eu te explico direitinho como é que faz, beleza? E também, se você puder, ajuda a gente divulgando o podcast pra gente conseguir mais gente. Quanto mais gente conhecer o podcast, mais histórias boas a gente vai ter. Isso é um fato. Então, eu sozinho, cara, uma andorinha não faz verão, né? Então, me ajuda a divulgar o podcast, manda pros seus amigos, manda pra quem você acha que curta essas histórias e talvez eles mandem pra outros amigos dele, né? Então a gente vai criando essa comunidade aí de histórias sobrenaturais e sinistras, beleza? Tô esperando sua ajuda, hein? Se você quiser apoiar a gente também, é só entrar no link na descrição, aí você cai lá no nosso grupo secreto, bate um papo comigo aí, que a gente tá sempre botando história bizarra lá. Eu tô sempre postando vídeo, postando foto também, né? Que a gente tem recebido algumas fotos bem interessantes aí. A gente tem avaliado, né? Digamos assim, essas fotos bem bizarras de fantasmas, então tem sido bem bacana, tá? Entra lá no nosso grupo e se você também puder, cara, tem aqui no Spotify, a gente tem um negócio de você dar a notinha, dar a estrelinha. Se você puder dar 5 estrelinhas pra gente aí, pro seu Uber do Paranormal, avalia bem a gente, porque isso faz com que o nosso podcast aumente o alcance, né? O Spotify manda pra mais gente e, de novo, quanto mais gente souber do podcast, mais histórias a gente recebe aqui. Beleza? Temos um trato, hein? E você que ficou de me mandar, Carol, João, Fernando, Gabi, eu tô ligado. Vocês falam, vou mandar. Não mandou nada, tô esperando até agora, tá bom? A gente se vê lá na DM. Beijo grande pra vocês. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha.